Certo. Vai. Bem, como nossa aula, o tempo de aula aqui está um pouquinho reduzido por conta do que foi o webinário, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais breve. Se for preciso, a gente faz uma retomada na próxima aula, mas os exemplos, eu vou só passar as anotações, eu tenho já o rascunho deles feitos, então já fica isso resolvido como exemplo para a gente. Só fazer um breve comentário aqui dos resultados. E o que eu trouxe hoje foi a continuação da questão dos inversores, que a gente viu na última aula. Os inversores, que são os conversores de corrente contínua para corrente alternada. A gente viu aquele modelo que trabalha com ondas quadradas, que ele vai como se fosse sobrepondo degraus, associando fontes de corrente contínua associada a determinadas chaves para compor aquele formato de onda parecido com a senoidal, mas em pequenos degraizinhos que vão ficando muito parecidos com a senoidal. O inversor que a gente vai ver hoje, que é o PWM, ele é assim porque ele é o inversor por modulagem de largura de pulso, ou Pulse Wide Modulation. Por isso que é PWM. Ele é a mesma configuração. Ele tem uma fonte que, associada a 4 chaves, vai fornecer tensão para minha carga. Então, como que ele funciona? O que tem de diferente nele? A diferença principal é a forma que eu controlo as minhas chaves. Como assim? Essas chaves aqui, ó, que são sincronizadas, elas vão operar de uma forma diferente. Na outra a gente colocava de acordo com a largura de acionamento e eu acionava ela de acordo com o que eu queria montar a minha onda. Essa aqui é um pouquinho diferente. Nela a gente vai precisar de 2 sinais auxiliares para a gente poder produzir ela. A gente precisa de um sinal que é o sinal da portadora, que é um sinal que é um sinal de tensão triangular que vai ser fornecido às nossas chaves, e ele vai ser comparado com um sinal de referência, que é um sinal senoidal na frequência que eu desejo que meu sinal seja fornecido. Ou seja, assim, parece algo redundante, mas eu preciso de um sinal senoidal para gerar um sinal senoidal. É isso mesmo que ela faz. Isso como que isso funciona? Assim, eu poderia ter formatos de geradores já dentro desse meu esquema do meu inversor, que vai fornecer já essa minha tensão de referência, um sinal que eu preciso, mas ela pode ser um sinal de baixíssima potência. Ele não precisa gerar muita potência, porque quem está fornecendo a potência vai ser nossa fonte de corrente contínua. Inclusive, esse é um modelo que é muito utilizado para inversores utilizados em geradores fotovoltaicos. Porque eu tenho ali meu sinal da rede já como referência, um sinal senoidal de tensão. Ele simplesmente usa aquele sinal para copiar e fornecer, para usar como referência e fornecer o sinal que eu quero. Não da forma tão direta quanto a gente vai apresentar aqui. Ele tem muitos outros componentes para melhorar o sinal de saída, mas a tecnologia fundamental dele é basicamente o PWM. Então, como é que ele funciona? Ele vai comparar, ele meio que vai sobrepor esses 2 sinais, meu sinal de referência e meu sinal da portadora. Lembrando, referência senoidal, portadora triangular. Quando esse meu sinal estiver sobreposto e o meu de referência for maior do que a minha portadora, ele vai fornecer tensão contínua, no sentido positivo, ou seja, ele vai fechar essa minha chave 1 e a minha chave 2. Se o meu sinal de referência for menor do que a minha portadora, ele vai fechar já aqui, ó, a S4 e a S3, e as outras vão estar abertas. Como a gente já pode ver, ó, ele vai ficar alternando entre tensão positiva e tensão negativa. Isso é tensão contínua. Esse é o modelo que a gente chama de modelo bipolar. Ele já varia diretamente de uma polaridade para outra. Ele é bipolar. Então, ó, como é que funciona isso? Eu tenho aqui meu sinal de referência, aí a minha portadora. Quando eu tenho esse trecho aqui, ó, a minha referência
está maior do que a minha portadora, que é esse sinalzinho aqui de baixo. Ó. Então, em todo esse intervalo, vai ser fornecido tensão positiva na minha carga. E depois, nesse intervalinho próximo aqui, ó, a minha portadora está maior do que a minha referência. Então é fornecido sinal negativo, minha tensão negativa. Então ele fica nesse formato quadrado, meio assimétrico, assim, aparentemente assimétrico, que fica mudando de um lado para o outro. Que quando a gente olha assim, a gente nem pensa, não, isso aqui não é uma tensão, não tem tensão senoidal aqui dentro. Mas acontece, ó, que se eu coloco uma carga já indutiva, que ela vai filtrar um pouco desses meus sinais de corrente com frequência mais alta, a gente consegue ver que existe sim um comportamento senoidal aqui embutido aqui dentro dessas variações de pulsos. Por isso que ele é um modulador por largura de pulso. Ele vai ter pulsos de larguras variadas, de tal forma que enquanto a minha onda está subindo, o meu senoidal deveria estar subindo, eu vou ter pulsos mais altos de sinais positivos. E quando a minha tensão senoidal está descendo, esses sinais, essas larguras de pulso positivos vão diminuindo e dando lugar à largura de pulsos negativos, que vão se alargando à medida que ela vai chegando aqui no seu valor mínimo. E depois sobe novamente. E assim, dentro desse meu sinal, existe a frequência que eu quero, que é a frequência fundamental, e claro que existem muitas outras. Para eu trabalhar com esse meu inversor, eu tenho duas modulações muito importantes que a gente trabalha. É a modulação de frequência e a modulação de amplitude. Eles basicamente relacionam os nossos sinais da portadora e o sinal de referência. Só lembrando aqui novamente, minha portadora, meu sinal triangular. Referência, o sinal senoidal que eu quero. A modulação de frequência é quantas vezes essa minha portadora tem uma frequência maior do que a minha referência. Normalmente, nossa modulação de frequência é significativa, 5, 10, 11 vezes. Já é uma frequência mais alta de variação. Já a modulação de amplitude é a relação entre os valores de pico do meu sinal de referência e o sinal da portadora. Reparem aqui que eu inverti a posição. Quem está aqui no numerador é a minha referência, não a minha portadora. É basicamente quando eu vou comparar aqui, ó, se você perceber, o pico da minha sinal de referência está abaixo da minha portadora. Então, essa aqui eu tenho uma modulação de amplitude menor do que 1. Diga. Sim? Uhum. Não, é no decorrer da semana. Pelo que eu vi, os senhores têm até o dia 11, que dá na quinta-feira da semana que vem. Eu tenho quase certeza. Mas vai ficar aberto o tempo inteiro. Os dias dedicados mesmo à ocorrência é hoje e amanhã. Acredito que amanhã vai ter já a participação de vídeos. E eu não sei se o senhor pega comigo a disciplina de transmissão, a gente vai já, na disciplina de transmissão, a gente vai dedicar mais tempo à noite de engenharia em si, às revisões de trabalho, até para auxiliar os senhores na revisão. Então a aula de amanhã vai ser mais voltada para a noite mesmo, engenharia. Pelo que eu entendi, ó, isso eu li do próprio documento, se eu não me engano, estava dizendo que era até o dia 11, mas eu não tenho certeza absoluta. Uhum. Se eu não me engano, são 5 formulários que os senhores têm que preencher, pelo menos, né? Nada. Uhum. Tudo bem. Bem, continuando aqui, a gente estava falando da modulação da frequência e a modulação da amplitude. A modulação da amplitude, ela vai relacionar esse ponto máximo da minha portadora em relação à minha referência. A gente vai ver brevemente que é interessante
que essa minha portadora ela seja um pouquinho maior do que a minha referência, que é só uma questão de previsibilidade do sinal, que ele fica um pouco mais comportado da forma que eu desejo. Bem, que é justamente essa parte aqui que eu queria falar. Ó. Quando essa minha modulação de amplitude, ou seja, quando o meu sinal de referência, meu sinal senoidal de referência é um pouco menor ou igual ao meu sinal, à amplitude do meu sinal da minha portadora, da minha triangular, eu consigo prever de forma mais direta qual que vai ser a minha componente fundamental. Ela vai ser diretamente a relação entre a minha modulação de amplitude vezes a minha tensão contínua no sinal que está na minha fonte. Então, se esse valor aqui ultrapassa esse limite de 1, aí o comportamento muda, não fica a mesma previsão equacional, fica bem diferente mesmo o tipo de comportamento. Então, para eu ter esse tipo de inversor, eu preciso de 3 fontes independentes. Eu preciso da minha tensão contínua, minha fonte de tensão contínua, que é a que vai fornecer potência. Eu preciso da minha tensão de referência senoidal na frequência que eu desejo que meu sinal de saída seja, a frequência mais significativa do meu sinal de saída, e uma tensão da portadora, que é um sinal especial, é um sinal triangular e com uma frequência mais significativa. Bem, como que eu vejo o equacionamento disso? Para eu determinar esse equacionamento, ele é um equacionamento um pouquinho mais pesado, que mantendo aquela situação de que minha modulação de amplitude é menor ou igual a 1, eu consigo prever essas questões dos cruzamentos entre minhas triangulares e a minha sinal de referência, de tal forma que aparecem aqui alguns ângulos de repetição desses meus pulsos que vão ser previsíveis. Então eu fico aqui com diversas harmônicas que vão estar presentes no meu sinal e vão ser proporcionais a essas larguras, aos cossenos dessas larguras dos pulsos, que é algo um pouco mais complexo da gente ver. Bem, quando eu mantenho nessas condições, eu vejo que se eu mantiver a minha modulação de frequência em valores inteiros e ímpares nessa condição bipolar, 5, 9, 11 vezes a frequência da fundamental, eu tenho um comportamento que fica mais fácil de ser observado, que até citado pela nossa própria bibliografia, ele vai fornecer sinais uma tabela de sinais padronizados. Quando eu estou nesse tipo de frequência, ou seja, minha portadora, ela tem uma proporção ímpar e inteira da minha fundamental, eu vou ter aqui a minha frequência fundamental e em relação a ela eu vou ter ordens harmônicas na ordem da minha modulação de frequência e os múltiplos dessa modulação de frequência. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, minha fundamental de 60 Hz, depois a de 120, a de 180, eu vou pular diretamente lá para a minha frequência da minha portadora, basicamente. E não somente nela, nas múltiplas dela e na vizinhança dessa minha portadora. Ou seja, eu tenho bastante influência harmônica, sim, mas eu tenho os pontos de maior influência, que no caso desse nosso inversor, vai ser justamente essa frequência da portadora e as imediações dela. Ali, mais ou menos 2 ordens harmônicas em volta dela. Um exemplo aqui, se a gente tem um sinal de tensão de 60 Hz, a minha tensão de referência tem que ser em 60 Hz, então, a modulação de frequência que eu for utilizar for 5, minha portadora terá 300 Hz de frequência, e também essa minha harmônica mais significativa aqui será também em 300 Hz. E além dela, eu vou ter as adjacentes ímpares, ou seja, 5 mais ou menos 2, a frequência de terceiro harmônico e de sétimo harmônico, ou seja, 180 Hz e 420 Hz. Isso para minha modulação de frequência igual a 5, mas normalmente a gente utiliza maiores. Então, quando eu mantenho aquela minha modulação de amplitude menor ou igual a 1, que eu tenho aquela equação mais fácil de prever,
eu consigo simplificar, ó, nessa tabelinha aqui, como que é o comportamento das minhas harmônicas mais significativas. Ou seja, se minha modulação de frequência for igual a 1, modulação de amplitude, me desculpe, for igual a 1, a minha frequência fundamental vai ter uma tensão que é idêntica à minha tensão contínua. A minha ordem harmônica, que está na ordem da minha portadora, será 0,6 a minha tensão contínua, e as proximidades dela vão ter valores iguais e vão ser 0,32 vezes a minha tensão contínua. Para a gente entender melhor um pouquinho como é que funciona essa tabela, eu trouxe aqui esse exemplo, igual eu falei no início, a gente não vai passar ele aqui igual a gente costuma passar, somente mesmo fazer um comentário. Se os senhores repararem, com a aula passada, eu mantive aquela mesma estrutura que a gente estava mantendo. A fonte de 100 volts e uma carga RL de 10 ohms com um indutor de 25 mA. O que a gente consegue observar aplicando essa minha equacionamento, essa tabela nossa desenvolvida, é que é uma resposta mais direta. Aqui eu estou com uma modulação de amplitude de 0,9. Eu vou usar então aqui, ó, esta coluna da minha tabela, e eu vou encontrar valores já de tensão em frequências muito significativas, ó, na 11ª harmônica, na 9ª e na 13ª. Então, frequências bem grandes, que vão fazer com que, principalmente na minha corrente, eu não tenha quase nada de influência harmônica. Eu vou ter principalmente mesmo a minha frequência fundamental. E da mesma forma, a potência que está sendo absorvida por essa carga vai ser praticamente toda trabalhada dentro da minha frequência fundamental. Agora, além desse modelo que era bipolar que a gente estudou, que a gente viu agora, que ele variava de VCC diretamente para menos VCC, existe um outro modelo também, que é chamado de modelo unipolar, em que ele vai conseguir tanto ser VCC quanto menos VCC, mas vai existir também pontos de zero aqui no meio, para ele não ter transições tão bruscas. Para isso, ele vai comparar tanto o meu sinal de referência, aquela mesma tensão senoidal, a mesma portadora, mas ele também vai inverter o sinal da minha referência para fazer uma segunda comparação para essas minhas chaves. Naquele caso, eu estava acionando S1 e S2 de forma simultânea. Nesse caso, eu vou ter S1 e S2 independentes, cada um sendo acionado por uma condição diferente, relacionadas com a tensão positiva ou a tensão invertida da minha referência em relação à mesma portadora. Então, se a minha referência estiver maior do que a portadora, minha chave 1 está ativa. Se o inverso da minha referência for menor do que a minha portadora, a chave 2 está ativa. A minha chave 3, caso o inverso da minha referência for maior do que a portadora, ela está ativa. E a chave 4 é quando a minha referência for menor do que a portadora. Tá. Nesse sinalzinho aqui que a gente pode ver, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu sinal de referência, o inverso do meu sinal de referência, e em seguida aqui eu faço algumas comparações, que vão me resultar, ó, nesse sinal. Mas como que a gente pode ver ele aqui? Ó? Nesse primeiro momento, eu tenho aqui, ó, a minha portadora, a minha referência. Tanto ela quanto o inverso dela estão maiores do que a minha portadora. Então, a minha chave 1 e 3 estão ligadas. As chaves 2 e 4 não. Então, eu fico com a tensão positiva da minha fonte de um lado e do outro da carga. No final das contas, eu fico com zero entregue. No outro momento aqui, eu vejo que o meu sinal positivo, esse aqui é o meu sinal negativo, o meu sinal de referência positivo está maior do que a minha portadora e o sinal invertido está menor do que a minha portadora. Chaves 1 e 2 vão estar funcionando. Dessa forma, eu entrego minha tensão positiva. No momento aqui à frente, eu já tenho uma pequena diferença. O meu sinal negativo invertido da minha referência está maior do que a minha portadora e meu sinal
da minha referência está menor do que a minha portadora, que dá a combinação das chaves 3 e 4 ligadas. Eu entrego menos VCC. E aqui no momento mais para frente, novamente ocorre a mesma condição do início, eu entrego 0 de tensão. Então ela fica alternando entre positivo, 0, até eu passar um ponto que eu inverto e fico entre menos VCC e 0, menos VCC e 0. Então essa tensão vai variar entre esses níveis, dependendo da relação entre a minha portadora, as portadoras e a minha tensão de referência. Novamente, a gente consegue ver que esses pulsos, eles não lembram tanto um senoidal, né? Agora já tem uma certa lembrança a mais, tem um ciclo positivo bem claro de ver, um ciclo negativo bem claro de ver, mas que ainda não parece tanto senoidal. Mas se a gente põe aqui a nossa carga com indutância, a gente já vê uma filtragem desses sinais e percebe melhor essa senoidal escondida aqui dentro. Novamente, quando eu estou mais perto dos meus positivos, eu tenho pulsos mais largos positivos, e quando estou mais perto do meu pico negativo, eu tenho picos mais largos negativos. É próprio desse tipo de sistema. Quando eu falo dessa minha unipolar, eu mudo um pouco a característica dos meus sinais de tensão que são entregues, meus sinais harmônicos. Nesse caso aqui, eu já prefiro que a minha modulação de frequência seja também números inteiros, mas dessa vez pares, 8, 12, 14 vezes. E as minhas frequências harmônicas que vão aparecer, elas já começam do dobro da minha frequência da portadora. Então ela já inicia muito mais à frente do que no sistema bipolar. E, portanto, eu já vou ter muito mais fácil eu atenuar esses sinais utilizando uma carga indutiva. Então, nesse caso, no unipolar eu tenho outra tabela de referência, quando minha modulação de amplitude é menor do que 1. E, reparando aqui, que eu vou ter, no dobro da minha modulação de frequência, eu tenho determinado valor em relação à minha tensão contínua da fonte. E em torno dela, as mais significativas, que é o que ele trouxe aqui, não são as únicas, são simplesmente as mais significativas, 3 ordens harmônicas à frente e 3 atrás, ou seja, a segunda, como essa ordem aqui harmônica será par, essa aqui seria 2 ímpares à frente e 2 ímpares atrás. Bem, então, ela já vai ter componentes em frequências muito mais significativas. Nesse caso aqui, como a forma de aplicação dele é muito semelhante com o que foi da bipolar, só muda mesmo os valores, o tipo de modulação de frequência que normalmente a gente observa, eu não trouxe nenhum exemplo para ele. Já parti direto para o nosso próximo inversor, que é justamente o caso trifásico. Quando a gente estudou na onda quadrada, o que a gente tinha? A gente tinha as chaves que eram operadas de forma independente, sim, cada uma tinha o seu ciclo de acionamento e que iam fornecendo mais a tensão contínua em degraus de forma semelhante ao que foi no monofásico, tentando montar ali aquela minha tensão senoidal através dessa cascatinha de quadradinhos. Bem, no caso do PWM, ela mantém o tipo de construção, são ainda 6 chaves. A minha carga ela precisa estar ligada ou em delta ou em estrela com o neutro desacoplado, porque eu não teria caminho de retorno para esse neutro. Ela mantém essas minhas mesmas características. E eu vou precisar agora de 3 ondas de referência, ou seja, eu vou precisar do meu sinal trifásico senoidal já, defasado de 120 graus, para poder fazer essa minha referência. Então, ou seja, eu tenho aquela minha premissa do monofásico e vou aplicar ela para o trifásico. Eu vou controlar as minhas chaves com base na comparação das minhas tensões de referência e as minhas tensões portadoras. Elas aqui vão ter uma combinação bem mais arrojada, com mais condições para serem satisfeitas, afinal são 6 chaves, mas cada uma tem uma condição de aplicação bem direcionada.
Se os senhores verem, ela está aqui numa configuração muito semelhante àquela bipolar, ou seja, ou eu entrego mais VCC, ou eu entrego menos VCC para cada um dos meus polos. E em nenhum momento, dos polos A, B e C, em nenhum momento vai ser entregue zero para elas. É importante os senhores perceberem aqui, ó, que quando eu entrego, por exemplo, se uma condição que pode ocorrer, minha chave 1, minha chave 3 acionada e a minha chave 2, ou seja, eu estou entregando aqui tensões positivas em A, em B e uma tensão negativa em C, tem aqui uma configuração trifásica. Mas essa tensão VCC que está sendo entregue neste ponto, em relação a aqui, não é a tensão de fase. A tensão de fase é a tensão de A comparada com N. Se os senhores lembrarem, a gente até viu lá no formato de onda que seria a tensão de fase. Ela é de 1/3 ou 2/3 da minha tensão da fonte. Só para os senhores lembrarem disso, para não se confundirem e acharem que a relação assim, na fase vai aparecer sempre mais VCC, menos VCC. Tá. Então, ó, nos pontos, nesses nós, por exemplo, aqui, que ele está mostrando no... Cadê minha caneta? Não achei. Aqui nos nós, ó, ele está mostrando a tensão neste nó em relação ao negativo da fonte, não se esqueçam disso. E também o B em relação a esse negativo da fonte, não é a tensão de fase. Esse aqui é um exemplo de sinal que é possível de ser gerado, ó, que nesses pontos sim, fica variando entre um sinal VCC positivo e um sinal VCC negativo. Da mesma forma para a fase B. E quando eu tiro a minha tensão de linha, ou seja, quando eu faço meu VAB, este nó menos este nó, aí eu tenho sim a minha tensão de linha, eu tenho esse formato muito parecido com o que foi o nosso monofásico unipolar. Esses formatos de onda aqui são fornecidos pela nossa bibliografia. Ele nos dá a informação que isso foi feito com a modulação de amplitude de 0,7 e de frequência de 9. Só para os senhores terem noção do tipo de sinal que é gerado. Bem, o resultado desse meu sinal equacional é bem mais complexo. Nele, eu vou ter componentes de linha que vão ser dependentes de elementos da fase, sendo que essa da minha fase eu tenho que olhar lá naquela de como que ele foi determinado lá para o caso do inversor bipolar monofásico. Tenho relações de ângulo aqui que vão aparecer porque eu estou comparando tensões de fase com tensões de linha, então aparece ali uma relação angular nos módulos em si, então é uma associação mais complexa, mas que se eu for ver de um ponto de vista controlado, eu consigo olhar ali só aquelas tensões mais significativas quando eu mantenho, quando eu vou olhar somente os componentes múltiplos da minha modulação de frequência. Igual a gente fez para o caso monofásico, eu vou ter ali sempre modulações, o coeficiente de modulação de frequência em número inteiro, de uma quantidade mais significativa, para ter frequências maiores no meu sinal. E eu vou ter basicamente, ó, nesse tipo de sinal, olhando aqui a minha tensão de linha, estou olhando a minha tensão de linha, não se esqueçam disso, em relação à minha tensão da fonte, eu vou olhar a minha fundamental, a minha ordem harmônica da minha onda portadora, ou seja, a minha modulação de frequência, e o dobro dessa minha frequência. Nisso eu tenho esse valor tabelado para já ter ali as componentes mais significativas e poder ter uma noção do meu resultado. Porque como essas formas de onda são formas de onda bem variáveis, de acordo com o que eu coloco, ela fica com o equacionamento geral um pouco difícil da gente colocar de forma analítica para ter ela destrinchada. Então, normalmente, esses pontos de equilíbrio feitos para inversores, para projetos de inversores, é muito comumente utilizado sistemas de simulação mesmo, para poder calcular os efeitos desses sinais que são mais quebradinhos assim.
E também a utilização de filtros e outras coisas que a gente não vai abordar aqui na nossa disciplina. Eu trouxe aqui um exemplo, novamente mantendo as cargas, mantendo a nossa tensão de 100 volts, para ver agora qual que vai ser o resultado dela nesse inversor de PWM com modulagem trifásica, sinal trifásico, com modulagem de amplitude em 0,9 aqui, e a minha modulação de frequência igual a 15. Aqui eu pedi para mostrar a tensão de linha, a corrente e a potência absorvida. Mas até pode ser visto quando vai desenvolver o exercício, que para essa configuração de carga, ou seja, para uma configuração de carga em estrela, eu não consigo, pelo equacionamento que a bibliografia me deu, eu não consigo chegar na minha tensão de fase de forma simples. Ela não tem uma relação fácil da gente conseguir. O que eu preciso, o que a equacionamento que foi apresentado me dá condições de avaliar é unicamente a minha ligação em delta. Isso por quê? Se ele me deu uma forma fácil de eu identificar a minha tensão de linha, no meu delta, eu já tenho a minha tensão de linha aplicada diretamente sobre a minha carga. Então, se eu tenho já a tensão nesses terminais, eu consigo encontrar qual que é a minha corrente aqui e assim saber a potência que está sendo fornecida para essa carga. Então, eu só consigo trabalhar com carga em delta para o equacionamento que a gente viu aqui. Na prática, é sim possível trabalhar com cargas em estrela, só porque realmente o equacionamento que foi nos dado não nos permite. Mas é basicamente essas observações que eu quero que os senhores vejam com o exercício que eu vou disponibilizar já ele resolvido. Mas de uma hora adiantada eu não vou querer resolver ele aqui para a gente não. Nessa aula, era também para eu ter trago, eu realmente não consegui preparar para os senhores e também o tempo a gente não teria, o último tópico teórico da nossa disciplina, que é a questão de previsão de temperatura, de cálculos térmicos para os componentes semicondutores que a gente vem usando desde o início, diodos, tiristores, os MOSFET, todas essas chaves semicondutoras que a gente utiliza para fazer nossos conversores. A gente vai ver um pouquinho do que é o cálculo térmico delas. E como ela é a nossa última parte teórica, a gente vai entrar aqui para tentar dar uma sequência na questão das nossas aulas práticas, que a gente não teve condições, por causa da pandemia, de fazer no laboratório, nem simulações da gente fazer juntos, assim, cada um desenvolvendo os seus próprios circuitos no programa adequado. Eu vou estar começando a trazer, a partir da próxima aula, essa questão de simulações para a gente. Vou pensar ainda numa forma para ver se eu consigo fazer ela ser um pouquinho mais interativa, mas já vou trazer um pouco já na próxima aula nossa e nosso fechamento da parte teórica. Em relação a esses exercícios, elas vão valer 10 pontos, né, nessa nossa avaliação, mas eu queria ter trago uma agora e uma semana que vem para fechar as duas valerem 10 pontos juntas para a nossa disciplina, porque a nossa próxima aula também é a nossa última aula antes do início da semana de avaliação, que vai iniciar dia 17. Eu não consegui, infelizmente eu realmente não consegui preparar essa lista para hoje, então nós vamos ficar somente com uma lista, que a lista em si vai valer já 10 pontos e também vai ser uma fonte de estudo para os senhores, para a avaliação em si. E eu peço desculpa por não ter trago isso hoje, mas eu realmente não tive condições. E fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida, seja aqui da nossa aula, seja do webinário que foi desenvolvido, ou da noite de engenharia, se os senhores tiverem com alguma dúvida. Tranquilo?
Ah, lá no YouTube. Ah, sim. Ah, mas eu acho que a sua pergunta foi passada para ele, que é a questão se existia barreiras, questão da especialização. Não, foi feita. Então.